Minha mãe me expulsou de casa por um crime que eu não cometi. Eu fui expulso da minha família por algo que eu não fiz. E o pior não foi ser mandado embora, foi perceber que ninguém quis ouvir minha versão. Tudo aconteceu quando eu tinha 19 anos. Minha família sempre foi daquelas unidas por fora, mas por dentro, cheia de segredos e favoritismos, principalmente com meu primo mais velho. Ele sempre foi o orgulho da família. Eu, só o quieto. Uma noite, durante uma reunião de família, uma acusação caiu no meu colo como uma bomba. Disseram que eu tinha roubado dinheiro da minha tia, um valor alto, algo sério. Eu ri, achei que era piada, mas ninguém riu comigo. Meu primo estava chorando. Minha tia gritando, meu tio dizendo que eu tinha decepcionado todo mundo. E então veio a frase que eu nunca vou esquecer. Nós já sabemos a verdade. Eu tentei explicar, jurei, pedi para ver provas, pedi para chamarem a polícia, qualquer coisa, mas ninguém quis. Minha própria mãe olhou para mim e disse, com a voz fria, se você confessar agora, talvez a gente ainda te ajude. Naquela noite, eu fui colocado para fora de casa com uma mochila e a sensação de que minha vida tinha acabado. Meu número foi bloqueado. Meu nome virou tabu. Eu deixei de existir. Passei anos tentando reconstruir tudo sozinho. Até que, quase 10 anos depois, recebi uma mensagem inesperada da minha mãe. Ela dizia só isso. Precisamos conversar. Descobrimos a verdade. E naquele momento, eu percebi que o pedido de perdão não era por mim. Continuação. Antes de continuar, se inscreve e dá like para apoiar a gente. Quando aquela mensagem apareceu no meu celular, eu entendi que algo muito errado tinha acontecido. Precisamos conversar. Descobrimos a verdade. Eu encarei a tela por vários segundos, sentindo o estômago afundar. Não de raiva, mas de uma certeza estranha. Aquela frase tinha chegado tarde demais. Li de novo, e de novo. Passei anos imaginando esse momento, pensando no que eu diria se um dia eles percebessem o erro, ensaiando discursos, respostas frias, até vingança. E agora que tinha acontecido, eu não sentia vitória nenhuma. Ignorei a mensagem por 3 dias. No quarto dia, outra notificação. Por favor, é importante. Aquilo me irritou. Não o pedido em si, mas o tom. Como se ainda houvesse intimidade. Como se ela ainda tivesse o direito de pedir qualquer coisa. Mesmo assim, aceitei. Não por perdão, mas por curiosidade. Marcamos de nos encontrar numa cafeteria simples, longe do bairro onde eu cresci. Eu escolhi o lugar de propósito. Não queria pisar perto de nada que tivesse cheiro de passado. Cheguei antes. Sentei de costas para a porta. Queria ver quem entrava. Queria estar preparado. Quando minha mãe apareceu, quase não reconheci. Ela estava menor, curvada, o cabelo totalmente grisalho. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar, cansado, carregado de algo que eu não conseguia identificar de imediato. Ela me viu e parou por um segundo, como se não tivesse certeza se deveria se aproximar. Eu não me levantei, não sorri, não disse nada. Ela sentou na minha frente com cuidado, como alguém que pisa em terreno instável. Obrigada por vir, ela disse. Eu respondi só com um aceno de cabeça. O silêncio entre nós era pesado, denso, cheio de coisas que nunca foram ditas. Ela foi a primeira a quebrar. Eu sei que você não confia em mim. Quase ri, quase. Então por que me chamou? Ela respirou fundo, apertou as mãos uma na outra. Por quê? Nós erramos. Nós. Essa palavra caiu mal. Você quer saber o que descobrimos? Ela continuou. Sobre aquela noite. Meu corpo inteiro ficou tenso. Mesmo depois de tantos anos, aquilo ainda tinha poder sobre mim. Fala, eu disse. Ela desviou o olhar. O dinheiro não sumiu por sua causa. Eu não respondi. Esperei. Foi o seu primo. Ali, naquele segundo, eu senti algo estranho. Não foi alívio, não foi choque, foi confirmação. Como se uma parte de mim sempre tivesse sabido. Ela começou a explicar tudo atropeladamente. Falou de dívidas, de apostas mal explicadas, de empréstimos escondidos. Falou de como ele tinha entrado em pânico quando percebeu que não conseguiria devolver o dinheiro a tempo. Ele chorou, ela disse. Disse que tinha medo, que não sabia o que fazer. Eu fechei os olhos por um instante. Claro que chorou. E quando perguntaram quem poderia ter feito aquilo, ela hesitou. Ele falou de você. Abri os olhos na hora. Como assim falou de mim? Ela engoliu em seco. Disse que você sempre foi quieto demais, reservado, que guardava rancor. Que poderia ter feito aquilo por inveja. Inveja. A palavra me deu náusea. E vocês acreditaram? Eu disse, não como pergunta, mas como constatação. Ela sentiu devagar. Era mais fácil, murmurou. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Mais fácil para quem? Ela demorou a responder. Para todos nós. Eu senti minhas mãos tremerem embaixo da mesa. Então vocês me expulsaram, eu disse, porque era conveniente. Ela finalmente me olhou nos olhos. Eu tive dúvidas, ela falou rápido. Desde o começo. Meu coração acelerou. Que tipo de dúvidas? Ela respirou fundo, como se soubesse que o que vinha a seguir ia quebrar algo de vez. Eu não tinha certeza de que você era culpado. O mundo pareceu ficar mais silencioso naquele momento. Repete isso. Eu sentia que algo não encaixava, ela disse, a voz baixa. Mas todo mundo já tinha decidido. Seu tio, sua tia, seu pai. Meu maxilar se contraiu. Então você sabia que podia ser mentira. Ela sentiu. E mesmo assim me mandou embora. Ela não respondeu de imediato. Eu tive medo, ela disse por fim. Medo de destruir a família. Medo de perder todo mundo. Eu me inclinei para frente. E não teve medo de me perder? Ela começou a chorar. Chorar de verdade. Não aquele choro bonito. Era feio. Desorganizado. Eu achei que você ia dar um jeito, ela disse entre soluços. Que ia se virar. Aquilo foi como levar um soco no estômago. Eles apostaram na minha queda. Apostaram que eu sobreviveria ao abandono. E agora? Perguntei, a voz fria. Por que me chamar agora? Ela enxugou o rosto, respirou fundo. Porque tudo veio à tona. Foi então que ela me contou o resto. Meu primo tinha sido denunciado no trabalho por fraude. Investigaram contas, históricos antigos, movimentações suspeitas. Quando abriram o passado, encontraram o rastro do roubo da minha tia. Não dava mais para esconder. A família entrou em pânico. Advogados. Processos. Vergonha pública.
E eles lembraram de você, eu disse. Ela assentiu. Precisamos que você diga a verdade, ela falou. Que você já perdoou. Que não guarda rancor. Eu encostei as costas na cadeira, sentindo um cansaço profundo. Então é isso, eu disse. Não é sobre mim. Nunca foi. Ela tentou segurar minha mão. Eu afastei. Você sabe o que eu passei? Perguntei. Você faz ideia? Ela abriu a boca, mas eu continuei. Dormir em sofá de amigo. Trabalhar em 2 empregos. Passar fome. Pensar em desistir de tudo. Ela chorava em silêncio agora. Enquanto isso, eu continuei. Vocês seguiam como se eu nunca tivesse existido. O silêncio caiu entre nós novamente. Eu me levantei. Eu não vou ajudar, eu disse. Vocês já escolheram quem sacrificar uma vez. Não vai ser de novo. Ela levantou também, desesperada. Por favor. Eu parei. Você quer mesmo saber a verdade? Perguntei. Ela assentiu. A verdade é que vocês me perderam no dia em que me expulsaram sabendo que eu podia ser inocente. Peguei minha jaqueta. Não me procure mais. Saí da cafeteria sem olhar para trás. E pela primeira vez em anos. Eu senti paz. Mas eu ainda não sabia que aquela conversa não seria o fim. Saí da cafeteria com o coração disparado, mas os passos firmes. O ar da rua parecia diferente. Mais leve. Como se eu tivesse deixado algo pesado para trás, não a dor, mas a esperança inútil de que um dia eles seriam diferentes. Nos dias seguintes, minha mãe tentou contato. Mensagens longas. Áudio chorando. Chamadas perdidas. Eu não respondi nenhuma. Não era vingança. Era sobrevivência. Algumas semanas depois, comecei a ouvir rumores por pessoas que ainda tinham algum tipo de ligação com a família. Um primo distante, uma vizinha antiga, até um ex-colega de escola. O castelo estava ruindo. Meu primo tinha sido oficialmente denunciado. Não só pela fraude recente, mas por um histórico inteiro de golpes pequenos, empréstimos nunca pagos, manipulações que ninguém quis enxergar antes. Quando a polícia bateu na porta dele, não houve choro. Não houve discurso. Houve desespero. Ele tentou jogar a culpa em outras pessoas. Tentou dizer que tinha sido influenciado. Tentou usar o mesmo script de sempre. Mas dessa vez, não tinha eu para servir de escudo. A família entrou em modo de pânico. Meu tio tentou me ligar. Minha tia mandou mensagem dizendo que queria conversar como adultos. Meu pai, que ficou em silêncio absoluto por quase 10 anos, deixou um áudio curto. A gente errou. Só isso. 3 palavras. Nenhuma responsabilidade. Nenhum pedido real de perdão. Eu apaguei. Enquanto isso, meu primo aguardava julgamento. E foi aí que veio a parte mais patética de tudo. Eles ainda tentaram me usar. Um advogado entrou em contato, dizendo que eu poderia ajudar a contextualizar os acontecimentos do passado. Que minha fala poderia humanizar a situação. Traduzindo. Queriam que eu dissesse que não tinha sido tão grave. Que eu tinha superado. Que a família não tinha sido cruel. Bloqueei o número. O julgamento aconteceu sem mim. Meu primo foi condenado. Não só pelo crime recente, mas pelo roubo antigo, aquele que destruiu minha vida. A verdade veio à tona em detalhes, datas, valores, mensagens apagadas, tudo. A imprensa local pegou o caso. E quando o nome da família começou a circular, o silêncio virou vergonha pública. As brigas internas começaram. Minha tia acusando minha mãe. Meu pai culpando meu tio. Todo mundo apontando dedos. A família unida por fora se despedaçou exatamente do jeito que minha mãe disse que temia. Só que agora, não tinha mais ninguém para sacrificar no lugar deles. Meses depois, encontrei minha mãe uma última vez, por acaso. Ela estava numa fila de mercado. Mais curvada do que antes. Quando me viu, congelou. Eu pensei em ignorar. Mas parei. Ela começou a falar, nervosa. Eu só queria que você soubesse que nada mais é como antes. Eu olhei para ela com calma. Para mim também não foi, respondi. Ela tentou sorrir. Você parece bem. Eu disse. Justamente porque aprendi a viver sem vocês. Ela engoliu em seco. Você acha que um dia? Eu a interrompi, gentil, mas firme. Não. E isso não é ódio. É limite. Ela sentiu, com lágrimas nos olhos. Nos despedimos ali. Sem abraço. Sem reconciliação. Sem cena dramática. E foi o encerramento mais honesto que poderíamos ter. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva como antes. Sinto algo mais claro. Entendi que algumas famílias não erram por ignorância. Erram por escolha. Escolhem o caminho mais fácil. Escolhem quem dói menos perder. E quando a verdade finalmente aparece, já é tarde demais para consertar. Porque perdão não devolve anos roubados. E arrependimento não apaga abandono. Eu sobrevivi. Eles perderam. E essa foi a única justiça possível.